o seu lugar. Amém, glória a Deus. Estamos aqui mais uma semana para falarmos dentro deste tema, as entregas de Deus. E quando nós ouvimos essa mensagem, as entregas de Deus, eu não tenho como não pensar na entrega mais importante que foi feita por nós. Deus entregou o seu único filho para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Essa foi a maior das entregas para as nossas vidas. E eu só posso pensar, Deus entrega amor. Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus entrega amor. Todos os dias, Ele tem o amor para oferecer por nós. Quando Ele nos perdoa, Ele está dizendo, eu te amo. Quando Ele nos restaura, Ele diz, eu te amo. Quando Ele nos liberta, Ele diz, eu te amo. Quando Ele nos cura, Ele diz, eu te amo, meu filho, minha filha. Em cada momento que nós passamos, o Senhor está dizendo, eu te amo. Deus entrega amor todos os dias para nós. Porém, nós precisamos estar com esse coração pronto para receber esse amor. Então, eu penso que a maior entrega é Jesus. Quando nós pensamos nesse texto, quando nós pensamos nesse tema, sobre tantas coisas que o Senhor nos deu, a maior entrega foi o seu Filho. Porque é através de Jesus que nós temos a remissão dos nossos pecados. É quando nós somos perdoados, é quando nós somos lavados, é quando nós somos restaurados. É quando nós podemos recomeçar a nossa vida. Sabe, a vida de pecado, nós podemos viver em santidade, porque Ele nos restaura, Ele nos lava, Ele nos transforma. Se você ainda não teve essa experiência, você pode ter nesta noite essa entrega, que é o amor de Deus. Deus nos entrega amor. Ele tem amor para entregar para cada um de nós. Talvez na sua vida você só tenha recebido, um não, só recebeu problema, só recebeu aflições, só recebeu ódio. Mas o Senhor, Ele tem o amor para entregar. Uma das coisas que mais me marcou foi o amor de Deus. Na minha conversão, em todo tempo, quando eu pensava, Deus me ama, Ele me ama, independente de qualquer coisa, Ele me ama. Independente se eu sou fraca, se eu sou falha, Ele me ama. Independente das minhas imperfeições, Ele me ama. Independente daquilo que eu tenho para oferecer a Ele, Ele me ama. Porém, nós temos que pensar em algo. Deus, Ele é amor. Uma das coisas que eu sempre aprendi na minha vida. Deus, Ele entrega amor. Mas Deus também é fogo consumidor. Porque muitas vezes nós vivemos um evangelho onde nós pensamos, Deus é amor, então eu posso viver de qualquer forma. Eu posso fazer o que quiser. Eu sou livre, de fato, nós somos livres. Mas a palavra fala, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Então a palavra de Deus fala que a nossa liberdade agora é para Cristo. Está subjugada à sua vontade, porque Paulo vai dizer, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu levo agora, eu vivo na fé do Filho de Deus. Ou seja, a minha vida
não é mais minha vida. A minha vida é para Ele. Mas uma vez que eu começo a querer viver o que eu quero, a andar nas minhas escolhas, a insistir nas minhas vontades, passamos também a viver algumas coisas. Passamos a dar maus testemunhos, passamos a dar fruto, mas não é o fruto do Espírito, são as obras da carne, ainda que conhecendo a palavra. Porque nós estamos vivendo um tempo onde há muitos conhecem a palavra de Deus, mas nós temos visto o quê? Muito engano. Temos visto que muitos desviados, muitos afastados da verdade, daquilo que o Senhor tem nos ensinado, dos princípios que diz a palavra de Deus. Então, a palavra do Senhor fala, Ele é um fogo consumidor. Ele é um fogo que consome o pecado. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 24. Vai dizer assim: por isso Deus entregou tais homens à imundície pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem seu corpo entre si. Então a palavra do Senhor fala também, e nós somos livres para viver nossas escolhas. Deus, Ele tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável para a nossa vida. Mas nós não vamos ser obrigados a viver essa verdade e essa vontade. Nós vamos precisar tomar decisões, fazer escolhas no meio dessa jornada, como cristãos, como nascidos de novo, como aqueles que receberam do amor do Pai. A palavra de Deus fala: vede com grande o amor de Deus, ao ponto de nos chamar filhos de Deus. Ele nos amou tanto, ao ponto de nos chamar de seus filhos, de nos adotar, sim. Porém, o nosso Deus, Ele também deseja que nós venhamos a tomar decisões, escolhas na nossa caminhada cristã. Nós não poderemos mais viver de qualquer maneira. Não podemos mais viver para agradar as nossas vontades, a nossa carne. De nada, para nada adianta. Os nossos desejos, nossas concupiscências, como diz a palavra de Deus. Versículo 24 diz assim: Deus entregou tais homens à imundície pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Versículo 25, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito e eternamente. Deus, Ele nos ama, mas nós não podemos mudar a verdade. Nós não podemos distorcer aquilo que Ele nos ensina na sua palavra. A palavra de Deus diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Sim, existem aqueles que não conhecem, mas existem aqueles que conhecem e desprezam o conhecimento de Deus. A Bíblia fala que toda a terra vai se encher da glória de Deus, vai se encher do conhecimento, sim. Mas isso não significa que aqueles que conhecem vão receber essa palavra e vão viver essa verdade. Nós não podemos desprezar o conhecimento da verdade. Se temos conhecido a palavra de Deus, se temos recebido, Ele tem nos entregado verdades, revelações. E se Ele tem nos entregado,
nós precisamos viver a cada dia. Vamos voltar lá para o livro de Romanos, que diz assim: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. E aqui vem falando sobre as paixões infames. E Deus permitiu, porque Deus permite que venhamos a viver as nossas escolhas. E a palavra do Senhor fala lá no versículo 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Se nós desprezarmos as verdades de Deus para a nossa vida, se nós levarmos elas de qualquer forma, o Senhor, Ele vai permitir que nós venhamos a viver aquilo que nós estamos buscando. O que nós temos buscado para a nossa vida. O que todos os dias nós temos escolhido. Tem aquela canção que diz: eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Será que todos os dias estamos escolhendo a verdade? Estamos escolhendo fazer a vontade do nosso Pai Celestial? Então a palavra de Deus fala, desprezando o conhecimento de Deus, porque temos recebido do Senhor. O Senhor tem nos entregado a sua graça, tem nos entregado a fé, tem nos entregado o amor, tem nos entregado a sua verdade. E o que nós temos feito com tudo isso? Será que nós temos recebido e andado no temor do Senhor? Ou estamos vivendo no engano? Estamos vivendo uma religiosidade, estamos vivendo para agradar a nossa própria carne, a nossa própria vontade. E quando vivemos assim, a palavra do Senhor fala o que aconteceu. O Senhor permitiu que eles fossem pelas suas próprias vontades, por suas próprias imundícies, e cada um vai colher daquilo também que plantam, daquilo que buscam. No versículo 29 diz assim: Deus entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então, o apóstolo Paulo escrevendo, falando sobre esses sentimentos, sobre essas práticas. E nós, como igreja, será que nós temos aceitado tudo isso para a nossa vida? Ainda que recebemos da parte de Deus o seu amor, ainda que temos recebido do seu conhecimento, ainda que Ele tem nos entregado tantas coisas, será que estamos aceitando a viver de qualquer maneira? Será que nós temos feito a diferença? Ou será que nós estamos aceitando
tudo que o mundo nos impõe. E então, eu pensando nessas verdades, por causa disso, se entregou a Deus as paixões infames. Se escolhemos o engano, seremos entregues muitas vezes. Ou seja, iremos. Deus não vai nos impedir. Quando se fala que entregues, Deus não vai nos impedir de nós vivermos aquilo que nós tanto queremos. Deus não vai, né? Às vezes a pessoa pensa assim, Deus vai me impedir. Eu estou querendo fazer algo que desagrada ao Senhor. Deus não vai te impedir. Seremos entregues pelo próprio Deus às nossas próprias paixões. Ou seja, Deus vai permitir. Se nós insistimos em algo, se nós queremos, Deus vai permitir. Até nós, muitas vezes, quando um filho, ele insiste tanto em colocar o dedo ali numa tomada, vai lá então. Certa vez, quando a minha filha era pequena, Emanuele, toda hora ela queria colocar a mão no ferro, toda hora. Aí teve uma hora que eu falei, vai lá então. Ela foi lá, nunca mais ela colocou a mão naquele ferro. Ela falou, quente, né, mamãe? É, minha filha, quente. Então vai, você quer? Vai. Por muitas vezes não vai. Vai, minha filha, então. Quente, mamãe. Toda vez que ela olhava o ferro, quente, mamãe. É, filha, quente. Muitas vezes Deus permite a gente também ir, sabe? Para poder aprender. Seremos entregues pelo próprio Deus às nossas paixões. Ou somos amigos de Deus, ou somos amigos do mundo. Não dá para nós termos um relacionamento de intimidade com Deus e estarmos vivendo, sabe, com as paixões desse mundo, sendo amigo do mundo. O famoso não tem nada a ver, está entrando dentro da igreja. Entra na nossa vida sem nós percebermos. São coisinhas, são práticas. Uma fofoquinha, uma mentirinha, uma situaçãozinha de nada. Afinal de contas, ninguém é perfeito. Vamos deixar isso acontecer na nossa vida. E isso vai entrando e vai minando a nossa vida com Deus. Vai nos afastando da intimidade com Ele. Ou somos amigos de Deus, ou somos amigos do mundo. Mas todo mundo faz, pastor, é normal. Os crentes lá da minha escola, todo mundo é assim. Mas você não é todo mundo. Nós já ouvimos falar sobre isso. Mas e por que nós nos tornamos igual a todo mundo? Não podemos. Mas eu vou ser uma pessoa normal. Sim, você é anormal. Porque você é de Deus. Você é amigo de Deus. Você é um cidadão do céu. Nós somos um cidadão do céu. Porque Deus entregou o seu Filho por nós. Ele entregou o seu amor. Eu não posso mais continuar sendo a mesma pessoa. Eu tenho o amor de Deus dentro de mim. Eu tenho a palavra, a verdade de Deus. Eu não posso desprezar tudo que eu aprendi. Ou somos amigos de Deus, ou somos amigos do mundo. Tiago 4:4 vai dizer assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Sabe o que isso significa? É nós acharmos tudo normal. Aquela roda de conversa, aquele comportamento, aquela roupa, aquela prática que está totalmente contra o que a palavra de Deus nos ensina. Isso é amizade.
devagarinho nós vamos gostando. Devagarinho nós vamos tendo aquele relacionamento. Devagarinho. Quando nós vamos ver, o nosso pé já está lá fora. Então, conforme a palavra de Deus fala, nós não podemos. Ou nós somos amigos de Deus, ou nós somos amigos do mundo. E nós precisamos odiar, não as pessoas, mas o sistema desse mundo. E eu aprendi que nós andamos no contrafluxo. Todos estão indo para um lado, mas nós estamos indo para o outro. Nós estamos indo para o céu. Nós estamos indo para a eternidade. O que nós estamos buscando são as coisas lá do alto. Nós estamos acumulando tesouros no céu. Não é tesouros nessa terra. O que nós estamos vivendo é para a glória de Deus, não é para a nossa glória. Não despreze o conhecimento de Deus. Muitas vezes estamos desprezando, estamos fingindo que não sabemos, estamos achando que tá bom, a palavra de Deus diz isso, mas não estamos com temor. Precisamos ter temor a Deus. Ele nos entregou o seu Filho para morrer por nós. Ele entregou o seu amor. Ele nos entregou a sua palavra, o seu conhecimento, para vivermos a sua verdade. Não podemos viver uma vida de mentira. Não podemos viver uma falsa aparência. Colocar uma máscara. A máscara cai. Uma hora, aquilo que está oculto vai ser revelado. Minha irmã dizia isso sempre para mim. Minha irmã que já está na glória, ela dizia: não há nada oculto que não seja revelado. Sempre dizia isso, né? Então, isso era uma disciplina para nós. Nós não podíamos esconder nada dela. Que ela dizia: não há nada oculto que não seja. E é uma verdade, é o que diz a palavra de Deus. Como diz por aí, mentira tem perna curta. E é verdade. Porque muitas vezes queremos enganar nós mesmos. Porque nós não poderemos se esconder de Deus. Conforme diz aquela canção, não dá para brincar de esconde-esconde com Deus. Uma hora, Ele sabe da nossa vida. Ele sabe do nosso coração. E às vezes estamos fugindo. Fugindo de quem? Não podemos fugir. Precisamos, a cada dia, a enfrentar, a viver a confissão de pecado. Aqui não é casa de fariseu, mas aqui é a casa do nosso Pai Celestial. Aqui é lugar que tem choro, aqui é lugar que tem arrependimento, aqui é lugar sim de mudança, de transformação. Chegamos sim de uma forma, mas vamos sair transformados. O pecado não pode ser algo normal na nossa vida. Mas o pecado precisa ser um acidente. Precisa ser um descuido. Uma escorregada. Meu Deus, aconteceu isso. Ai, me perdoa, Senhor. Não poderia. Nós somos pecadores. Davi vai dizer, em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, fomos gerados em pecado. Nós somos ali da descendência de Adão, a nossa carne, ela peca. Mas em Jesus, nós fomos o quê? Santificado. A semente santa, a verdade que liberta, que é Jesus. Mas eu preciso me apropriar. Eu não posso desprezar o que Ele me diz. Eu não posso achar que está tudo bem. E não está tudo bem, né? Como diz até aquela canção, o pecado não me incomoda mais.
Eu preciso perdoar, mas eu não estou nem aí, eu não quero perdoar. E eu estou orando, quando na verdade está na hora de entender o que Deus quer fazer nas nossas vidas como igreja. Isso vai falar de avivamento. O avivamento é isso. O avivamento é arrependimento. O avivamento é quando nós decidimos não viver mais para a nossa própria vontade, mas viver para a vontade de Deus. É não desprezar aquilo que nós temos recebido todos os dias, aquilo que Ele tem nos entregado, a sua verdade, tudo que Ele tem nos entregado é precioso. Como diz o salmista: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Como o jovem purificará, o seu caminho, observando na sua palavra. Nós precisamos todos os dias ter esse temor diante de Deus e não desprezar aquilo que nós temos recebido dele. Romanos 1:28 diz assim: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Ou seja, chega uma hora que Deus permite, Deus deixa, vai lá. Você quer? Então vai. Até nós pais somos assim. Vai então. Mas não é isso que o Senhor deseja. Porque Deus entregou para mim e para você, sabe o quê? Amor. Ele entregou graça. Ele entregou vida eterna. Ele entregou perdão. Ele entregou tudo o que nós precisamos. Ele entregou a sua misericórdia, que se renova a cada manhã. E por que nós vamos desprezar esse conhecimento, se nós temos tudo o que precisamos para permanecer nessa amizade com Ele? Receba de Deus o melhor que Ele tem para entregar. Muitas vezes escolhemos a permissividade, a vontade permissiva de Deus. Deus permite que venhamos a viver nossas escolhas, mas o que Deus tem para nós é uma vontade boa, perfeita e agradável. O que Deus tem para nós são os teus sonhos, e os sonhos de Deus, eles são maiores do que os nossos. O que Deus tem para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. A palavra fala, é aquilo que Ele tem preparado para aqueles que o amam e que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, aqueles que recebem o melhor que Deus tem para entregar. Nós não queremos a vontade permissiva, nós queremos a vontade perfeita. Mas para viver essa vontade perfeita, eu não posso desprezar tudo que eu tenho recebido dele. Eu não posso desprezar o conhecimento, mas eu preciso perseverar. A palavra de Deus fala que o reino de Deus é tomado por esforço. Ou seja, muitas vezes temos que buscar em lágrimas, em jejum, em oração. Sabe aquele dia que você, hoje eu não vou ao culto, aí é que você vai. É carne. Você não quer que eu vou. Não estou com vontade de orar, é mesmo? Então tu vai orar hoje. Nós estamos nos propósitos aí da intercessão. Existem momentos que eu falo, não, hoje eu não vou orar. É mesmo? Tu vai orar sim. Só porque tu não quer, tu vai orar. Porque o Espírito Santo, Ele é que dirige as nossas vidas. Não é a nossa vontade, não é a nossa carne. Nós temos que ser dirigidos pelo Espírito de Deus.
Receba de Deus o melhor que Ele tem para nos entregar. Ele tem o melhor para nós. Ele tem promessas para nós. Ele tem conquistas para nós. Ele tem sonhos, projetos para a nossa vida. Mas para isso precisamos querer o melhor de Deus. E você é capaz. Talvez você pense, pastora, a senhora não sabe da minha vida. Eu digo para você, você é capaz. Você pode viver o melhor de Deus na sua vida. Você pode sim escolher a boa parte. E essa jamais será tomada. Ah, pastora, está difícil de eu buscar a Deus. São nos dias difíceis que Deus se revela. Ah, eu estou fraco. A palavra fala que quando nós estamos fracos, é aí que nós somos fortes. Então nós não temos motivos para não continuar. E não fazer a melhor escolha. Deus, Ele já entregou tudo para nós. E nós precisamos tomar posse. E nós precisamos seguir. E nós precisamos viver tudo isso que Ele tem para nós. Amém? E eu convido você para ficar de pé nesse momento. Em nome de Jesus. E eu gostaria de fazer